Eu dou as boas-vindas a vocês. Hoje é a estação 10. Na estação 10, nós nos encontramos com o arcano 9. E é um arcano muito importante para nós nesta jornada, porque com ele nós concluímos a primeira fase dessa jornada, a primeira etapa. A etapa na qual nós desenvolvemos alguns aprendizados, desenvolvemos a nossa individualidade, ou pelo menos entendemos como ela é e como ela funciona através da personalidade que nos projeta e nos representa nesta encarnação. E este arcano 9, então, conclui toda essa fase com uma culminância muito importante. Na estação 10 da jornada, vamos aprender com o eremita sobre recolhimento, vida interior, humildade, solitude, a disciplina do discipulado. Talvez possamos entender que este é o arcano que indica a necessidade de um recolhimento à vida interior para nos conhecer em níveis mais profundos de nós mesmos. Aqui começa verdadeiramente a busca pelo ser. Nos arcanos anteriores, nas estações anteriores, nós preparamos todo o terreno. Nós nos preparamos. A busca pelo ser começa aqui. Porque o ser, este ser a qual eu me refiro, é o ser completo. Não é somente o ser humano, corpo, personalidade. É tudo que transcende ao corpo e à personalidade. A mônada, espírito, consciência e todos os seus corpos. Há uma luz interna em nós e um guia que reconhece o caminho intuitivamente. O arcano 9, no tarô, o eremita, simboliza a busca de si pelo caminho interno, mas tendo todo o cuidado para que as influências externas, não nos desviem do propósito. A busca interna depende dos recursos externos. Mas não podemos nos deixar iludir pelas distrações do caminho. O arcano número 9 indica o fim de um ciclo e da primeira etapa da jornada em busca do ser. Então, nesse arcano, nós vamos entender um pouco de solidão e solitude, e vamos entender também que é o arcano da responsabilidade. Solidão é um sentimento de abandono ou de autoabandono, uma carência de estar com os outros, uma necessidade de estar com os outros, uma carência de si cuja se tenta preencher com a presença de outras pessoas. Na solidão você fica pensando no outro, sente falta de estar com alguém. É um sentimento negativo que resulta de dependência. Então você sofre porque está só. Enquanto que a solitude é um sentimento positivo, um preenchimento de si mesmo. É presença de si mesmo. Uma presença transbordante, um estado de plenitude, e não há necessidade de estar com ninguém. Solitude é estar bem consigo mesmo, é paz. Este é o arcano da responsabilidade. Sim, a luz que agora se acendeu na sua consciência, iluminando a sua vida interior, ou o seu mundo interior, deve ser compartilhada para iluminar os caminhos daqueles que cruzam o seu caminho. A luz que se acendeu não deve permanecer oculta em seu cômodo egóico. E agora eu vou me remeter a um dito de Jesus, transcrito por Mateus, no capítulo 5,
versículos 14 a 16. Não é nenhuma pregação religiosa, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quem mais conquistou para si, mais tem para compartilhar. Quem subiu mais degraus mais altos, enxerga mais longe e pode ajudar aqueles que estão nos degraus inferiores. Quem alcançou a visão do tempo futuro pode ajudar a minimizar o sofrimento daqueles que vêm depois. Assim foi que os sábios e os mestres nos ajudaram e continuam nos ajudando. Então, quando nós olhamos para as figuras representativas desse arcano 9, o eremita, em geral, a maioria dos autores desses desenhos, dessas cartas dos oráculos do tarô, representam uma figura, um eremita, um ermitão, iluminando um caminho com uma lanterna, uma lâmpada na mão externa. O que significa isso? Vamos mais uma vez aos símbolos. Vamos mais uma vez prestar atenção nos símbolos. Né? O que simboliza isso? Agora eu tenho uma luz interior, eu tenho uma luz interna. O que eu vou fazer com essa luz? Guardar ela somente para mim, egoicamente, mantendo-me no egocentrismo? Não. Agora eu tenho a obrigação e a responsabilidade de, com tudo que eu aprendi, e é luz, com tudo que eu já acumulei de boas experiências, que é luz, com todas as atitudes positivas que eu desenvolvo, que é luz, com todas as virtudes e valores que eu cultivo e conservo no bem, que é luz, eu devo compartilhar e iluminar o caminho dos outros. Portanto, este é o arcano que nos chama a primeira grande responsabilidade sobre os outros. Isso é comum acontecer quando você vivencia realmente aquele arcano. Quando você vivencia aquela proposição arquetípica de cada arcano, ele tem uma força, esse arquétipo do arcano, esse modelo de referência do arcano, tem uma força de atração e de repulsão muito grande. De atração dos benefícios, das coisas boas, e de repulsão daquilo que nos ataca, que nos causa o mal. Bom, vocês devem estar perguntando, se perguntando, peraí, mas um arcano, um símbolo, uma figura, um número pode fazer isso? Não. Potencializa. Nós é que fazemos. Nós somos muito dispersos e distraídos mentalmente. Prestem bem atenção. O quanto nós somos dispersos e distraídos mentalmente. Emocionalmente também. Em tudo. Quando você potencializa as coisas através de um arquétipo, um símbolo, uma imagem, uma mandala, o que quer que seja, você concentra a sua atenção. Você concentra o seu poder de atração de outras forças convergentes. Então, esta é a maneira como a coisa acontece. Você fez uma coisa que poucas vezes nós temos a coragem de fazer. Sinceridade. Manifestar a sinceridade. Em geral, nós elaboramos uma justificativa, uma desculpa,
e você simplesmente disse: não vou porque não quero ir. Se todos nós tivéssemos essa sinceridade, muitos enroscos se desfazeriam entre nós, inclusive enroscos kármicos. Nós somos grandes mentirosos. Por mais que neguemos e justifiquemos, nós somos grandes mentirosos. Porque sinceridade é uma atitude de fé e coragem consigo mesmo. Sinceridade interna. É se bancar em si. É dizer as coisas, afirmar as coisas sem justificar. A menos que seja necessário. Honestidade é um pouco diferente. A honestidade pergunta em relação a quê que você é honesto. Então, um traficante pode ser honesto em relação ao seu chefe, na prática do crime. Ele está sendo honesto em relação a alguma coisa. Agora, sinceridade não. Sinceridade não é relacional. É ou não é. A vida, podemos dizer assim, é um grande jogo de riscos. Muitas vezes, nós deixamos de nos jogar num abismo por medo de cair, e depois vem aquele amargo arrependimento da dúvida. Então é melhor se jogar no abismo e ver depois o que vai dar, do que não se jogar e nunca saber qual seria o resultado. Evidentemente que eu não estou falando de um abismo real, físico, de um precipício. Vocês sabem quais abismos surgem de vez em quando na vida, em que nós temos que tomar decisões puramente intuitivas, sem saber o que virá a acontecer com a nossa decisão futuramente. Isso é um jogar-se no abismo. E é preciso coragem. E coragem significa agir pelo coração, ou com o coração. E o coração é o centro da vida e da consciência. Não é o centro das emoções. O centro das emoções é um pouco mais abaixo do corpo. Muito embora elas se expressem também pelo coração quando são elevadas a um nível mais sutil. Que bom se nós viéssemos com um manual de instrução. Na verdade, nós viemos. Ninguém é jogado aqui no mundo ao desamparo. O que é alma? O que é alma? Senão este manual de instruções da nossa evolução. Quando nós estudamos os reinos da natureza, falamos que o reino vegetal possui uma alma coletiva. Cada espécie de plantas tem uma alma, tem os seus devas. Quando falamos do reino animal, cada espécie tem a sua alma coletiva, tem o seu deva, o seu Deus, sua divindade, o condutor daquela alma coletiva. Quando chega no reino humano, nós humanos, possuímos uma alma individualizada, porque nós já fomos alfabetizados na escola da evolução. Então, nós viemos com um manual escrito nessa alma individualizada. E é interessante observar que as pessoas que seguem a sua intuição, aquela loucura corajosa de se jogar nos abismos, elas sempre acertam o caminho, as decisões, tudo. Porque estão seguindo o manual da alma. Mas nós aqui no mundo, aqui nesse mundo material, aprendemos a racionalizar. Nós aprendemos uma matemática puramente exotérica. E utilizamos os números só para contabilizar valores. Esquecemos a matemática esotérica, que nos revela através dos
símbolos dos números, o plano da nossa vida. O que é, senão, essa matemática esotérica que nós estudamos em numerologia? Quando nós transcrevemos em números o mapa da nossa vida que está na nossa alma. É uma materialização desse plano. Parcial, evidentemente, mas que nos serve muito como guia na nossa jornada à vida. Principalmente quando nós temos dificuldade com a nossa intuição. Ah, como seria bom se eu tivesse feito todas essas coisas quando era criança. Impossível. Impossível. Cada fase da vida, cada período da vida tem a sua história, tem as suas proposições, tem os aprendizados, e o amadurecimento vai acontecendo na medida em que nós vamos subindo a escada dos anos. Eu também, muitas vezes, eu olho para trás e digo, puxa vida, eu podia ter feito diferente. Será? Como? Por acaso eu tinha o mesmo nível de consciência de agora, lá nos meus 20, 30 anos? Não. Eu fiz do jeito que eu fiz. Errei muito? Sim. Mas eu talvez não tivesse ainda uma bagagem suficiente de erros para me mostrar os acertos, para me mostrar fazer a coisa certa. Nós aprendemos muito mais pelos erros. Isso é um fato. Nós aprendemos muito mais pelos erros. Porque quando nós somos jovens, nós não temos bagagem ainda. Temos a bagagem do passado, claro, de outras jornadas, de outras encarnações. Mas nós temos uma certa dificuldade de lembrar elas enquanto somos jovens, porque nós nos ocupamos demais com aquelas coisas que são da própria idade da juventude. A dedicação na construção dos nossos patrimônios, a nossa formação, a nossa profissão, todos os patrimônios da vida. Mas depois de uma certa idade, principalmente quando entramos na terceira fase, no terceiro ciclo da vida, né? Então sobra um pouco mais de tempo para nós avaliarmos o nosso passado e com ele projetarmos o nosso futuro. Transcender os pensamentos não significa negar os pensamentos. É simplesmente tornar-se um observador. Simplesmente tornar-se um observador. Desidentificar-se dos pensamentos e da mente. Mas veja que interessante. Ao mesmo tempo, você tem que se tornar a mente. Ser a mente. Porque a mente é todo aquele campo no qual nós nos desenvolvemos, a inteligência, a consciência, que é o campo da mente desperta. Então, nós podemos dizer que tem uma mente, e é esse corpo mental, que é esse campo mental no qual nós nos desenvolvemos a inteligência, expandimos a nossa consciência, iluminando essa mente, ampliando ela, nos tornando ela, e existe uma mente tagarela, que é onde acontecem os blá blá blás dos nossos pensamentos, que são janelas, me perdoe, eu vou usar uma expressão um pouco chula, de senhoras fofoqueiras. Você já deve ter visto aqueles clássicos casarios italianos, tudo juntinho, montado, e as senhoras nas janelas, naquelas orelhas estreitas, batendo língua, falando da vida alheia ali. Um costume dessa gente. Isso é o que acontece nessa nossa mente racional, nessa nossa mente tagarela. Então,
Não dá para você bloquear os pensamentos, porque a função da mente é gerar pensamentos, é reproduzir pensamentos. Essa é a função da mente. Mas o problema é que ela tem uma certa vulnerabilidade e frequentemente entra um vírus. E o vírus começa a rodar todo tipo de programa e nós perdemos o controle dos pensamentos. Então, essa mente, que eu vou chamar de mente racional, mente material ou mente concreta, esse campo da mente, é o processador de pensamentos. Agora, quando você se torna o observador, e como o Edilson disse, eu conseguia ver os meus pensamentos passar de um lado para outro, você consegue identificar quais pensamentos se originaram da sua consciência, isto é, da sua mente desperta, através da sua inteligência, e quais pensamentos são simplesmente replicações de outros pensamentos do passado, que nem sempre são seus. Aliás, a maioria deles não são seus. São pensamentos viciosos. Pensamentos oriundos de sensações, que geram mais sensações, pensamentos oriundos de emoções, que geram mais emoções, e forma-se um ciclo vicioso. Sensação, emoção, pensamento, sensação, emoção, pensamento, continuamente. Então, nós desenvolvemos aquilo que se chama de vício de sensação. Então, determinado pensamento, principalmente quando pega um pensamento assim, relacionado com um ato injusto, com um ato desagradável, com uma coisa ruim, ativa certas sensações do nosso corpo e nós gostamos daquela sensação. E largamos temporariamente aquele pensamento e daqui a pouco retomamos ele de novo. Porque aquela sensaçãozinha é tão gostosa. Comece a prestar atenção se não é isso que acontece com vocês também. Vício de sensação. Quando você começa a buscar a luz, quando você começa a acender a sua luz, quando você começa a se expor na claridade, vêm os ataques. Porque isso gera incômodos em quem não quer que você se ilumine. E os teus próprios resíduos do passado acordam como fantasmas na forma de pensamentos. Para quê? Para quê? Para que eles sejam observados, para que você se observe, que você ainda não é toda luz, ainda tem sombra, para que você pegue esses pensamentos, essas sensações, esses sentimentos e transmute para ser trabalhado. Então é assim mesmo, está tudo certo. Não se iludam. O caminho do autoconhecimento não é um caminho todo luminoso. De vez em quando tem uns túneis escuros para nós atravessarmos. É um caminho de iniciação na vida espiritual. O caminho do autoconhecimento é um caminho de iniciação na vida espiritual. Vida humana, mundana, vida espiritual. É tudo a mesma coisa? Sim e não. Mas é uma questão de como você vive a sua vida. Qual é o foco? Se o foco é na materialidade, no profano, nas coisas mundanas, é uma coisa. Mas se você está no mundo profano, se você está na materialidade, com foco na vida espiritual, que é a vida interior, aí você se ilumina, aí você enriquece a tua vida interior. Mas isso não é um caminho sem espinhos. Lembre-se, nós estamos encarnados num planeta de o quê? Expiação e provas ainda.
Não é nem um planeta de regeneração ainda, não é um planeta regenerado ainda. Então, nós temos que ter humildade de reconhecer os nossos erros. Erramos, pronto. Temos pensamentos maus, pronto. Sentimos raiva, pronto. O problema não é sentir, o problema é alimentar a raiva e fazer alguma coisa ruim com ela. O problema não é ter pensamentos ruins. O problema é dar energia para eles e continuar que eles se propaguem. Então, quando vem, observa, é meu, fico com ele e faço alguma coisa boa. Não é meu, para de alimentar ele, porque o pensamento é matéria, não sei se vocês sabiam. Quando você pensa em alguma coisa, você cria uma imagem mental dessa coisa, uma forma pensamento, e essa imagem mental, essa forma pensamento passa a existir e a se nutrir da sua energia. Toda vez que vem aquele pensamento na sua mente, ele vem buscar a tua energia para se alimentar. E ele vai para o coletivo. E no coletivo, se é um pensamento bom, vai ajudar a humanidade a evoluir, a progredir. Se é um pensamento ruim, vai nos tornar, às vezes, coniventes e até cúmplices de determinados crimes e determinadas barbáries que algumas pessoas cometem. Porque quando nós entramos numa comoção de raiva, de vingança por causa de alguém que cometeu um crime bárbaro, aqueles pensamentos levam a nossa energia para uma grande egrégora que forma uma nuvem na psicosfera planetária, e você sabe que nuvem não fica sempre lá em cima, não. Em algum lugar onde se formam as condições, ela desce na forma de chuva. Essa psicosfera também. Onde há alguém capaz, com todas as condições, de puxar essa energia para cometer o mesmo ato, ele vai fazer. Tanto no bem quanto no mal. Tanto na psicosfera boa como ruim. Muito bem. Vida interior. Arcano 9. O arcano 9, como eu disse, nos remete muito a essa vida interior. Essa vida interior que nós vamos enriquecendo ela, e a partir desse seu enriquecimento, dessa luz que se acende, como eu falei, de tudo que nós geramos de bem, de virtudes, de valores, de ética, tudo que nós aprendemos na jornada pelos arcanos anteriores até aqui, agora isso precisa ser compartilhado. Então, é o arcano da responsabilidade, como eu falei antes. O imponderável para nós nada mais é que reflexo da nossa condição humana limitada pela matéria. Evidentemente que estamos falando do momento em que nós nos encontramos encarnados. Não sabemos ou não lembramos de que foram nossas temporadas, de como foram nossas temporadas no plano astral. Então, muitas vezes nós nos desesperamos diante de situações difíceis, muitas vezes nós pensamos que não podemos resolver determinadas situações, determinados problemas, muitas vezes nós pensamos que somos incapazes, que não temos o poder de realizar algumas coisas, porque a matéria nos limita muito. E nós não lembramos de nós fora da matéria. Como éramos quando estávamos lá no plano astral? Quando tudo se amplia, quando a matéria é menos densa e as nossas faculdades mentais se ampliam muito. Sabemos que nossa consciência, isto é, o campo da nossa mente desperta, compara-se a uma pequena fresta pela qual espiamos a realidade, que nos parece toda distorcida, apesar de acharmos que o que vemos é real. Então, nós temos muitas distorções das nossas visões, justamente porque nós espiamos tudo por uma pequena fresta. Lembre-se da cabecinha do alfinete que eu já falei, em relação ao campo de futebol.
o tamanho do seu ser, o campo. O tamanho da cabecinha de alfinete, o campo da sua mente desperta, ou seja, da sua consciência desperta. Vida interior. Arcano 9. O arcano 9, como eu disse, nos remete muito a essa vida interior. Essa vida interior que nós vamos enriquecendo ela, e a partir desse seu enriquecimento, dessa luz que se acende, como eu falei, de tudo que nós geramos de bem, de virtudes, de valores, de ética, tudo que nós aprendemos na jornada pelos arcanos anteriores até aqui, agora isso precisa ser compartilhado. Então é o arcano da responsabilidade, como eu falei antes. O imponderável para nós nada mais é que reflexo da nossa condição humana limitada pela matéria. Evidentemente que estamos falando do momento em que nós nos encontramos encarnados. Não sabemos ou não lembramos de que foram nossas temporadas, de como foram nossas temporadas no plano astral. Então, muitas vezes nós nos desesperamos diante de situações difíceis, muitas vezes nós pensamos que não podemos resolver determinadas situações, determinados problemas, muitas vezes nós pensamos que somos incapazes, que não temos o poder de realizar algumas coisas, porque a matéria nos limita muito. E nós não lembramos de nós fora da matéria. Como éramos quando estávamos lá no plano astral? Quando tudo se amplia, quando a matéria é menos densa, e as nossas faculdades mentais se ampliam muito. Sabemos que nossa consciência, isto é, o campo da nossa mente desperta, compara-se a uma pequena fresta pela qual espiamos a realidade, que nos parece toda distorcida, apesar de acharmos que o que vemos é real. Então nós temos muitas distorções das nossas visões, justamente porque nós espiamos tudo por uma pequena fresta. Lembre-se da cabecinha do alfinete que eu já falei, em relação ao campo de futebol. O tamanho do seu ser, o campo. O tamanho da cabecinha de alfinete, o campo da sua mente desperta, ou seja, da sua consciência desperta. O que nos importa de fato? O essencial. Percebam o quanto nós valorizamos o externo, o quanto nós valorizamos o amontoado de palavras num livro, por exemplo, quando a ideia está numa frase, ou várias ideias dentro do livro estão em algumas frases só, o resto é, como se diz no jargão popular, encher linguiça. E muitos são os escritores que adoram embrulhar a ideia em milhares e milhares de palavras, e a ideia às vezes se perde. O que é importante? O essencial. Eu já disse para vocês que eu tenho duas maneiras de ler livros. Tem certos livros que você não pode perder nenhuma palavra, porque cada palavra possui um significado e um sentido muito profundo. São livros muito sintéticos. Eu uso sempre como exemplo os livros psicografados pelo Chico Xavier, do Emmanuel. O Emmanuel é o mestre da síntese. Você não pode pular nenhuma palavra nas mensagens deles, porque cada palavra tem uma ideia profunda e extensa. Mas outros livros, como disse a Sandra, você lê o primeiro capítulo, ou assiste o primeiro capítulo na novela, e espera para o final, ou vai lá no final, que o meio, muitas vezes só na introdução você já tem a ideia. O resto é blá, blá, blá. Então, como que eu leio esse tipo de livro? Eu vou pensando frases, parágrafos dentro do livro que contém a ideia ou as ideias de cada parágrafo. E isso me basta. O resto toma meu tempo e não acrescenta nada. Então, é preciso aprender esta arte de ir na essência das coisas e de saber que nós somos capazes de nos jogar nesse abismo intuitivo
sem a necessidade de nos apegarmos a galhos e galhos e galhos de palavras, palavras e palavras. Jogue-se nesse abismo. O imponderável para nós é só o reflexo da nossa condição humana limitada pela matéria. Até onde nós podemos ir? Até onde você pode ir? Eu tenho certeza que com esforço, exercendo a vontade, com disciplina, você vai um pouco além do que você está indo. Se você se jogar nesse mundo maluco da sua vida interior, é um mundo maluco, onde as coisas não são como aqui fora. Ele é totalmente intuitivo. Como acessar o nosso mundo interior? Como é que nós podemos acessar nesse mundo interior? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, né? Como é que eu entro? Como é que eu olho para esse mundo interior? Para acessar o nosso mundo interior, para vislumbrarmos nossa vida interior, primeiro é preciso silenciar a mente turbulenta aprisionada pelas sensações externas. Então é meditação mesmo. É meditação mesmo. Isso é possível pela meditação. Podemos utilizar algumas técnicas para acalmar a mente, como as meditações ativas que estão publicadas na plataforma. Para dar aquela acalmada, depois você consegue ir penetrando mais fundo dentro de si. Que não é uma penetração física, é mental, com a força do pensamento. Tendo alcançado o estado de mente calma, isto é, de cessação da turbulência dos pensamentos inconscientes refletidos pelas sensações e pela emotividade, inicia-se a contemplação da vida interior, focando a mente no nosso interior. Isso é um trabalho mental, um direcionamento da atenção para o nosso interior. Ou seja, quando você está naquele estado mental de baixa frequência, aquele relaxamento, você começa a contemplar a tua vida interior. É como se você voltasse sua mente para dentro de você, focando ela para dentro, focando na respiração, porque a respiração ela funciona como um elevador nesse momento, ela te leva para cima e para baixo. Pega o elevador da respiração e desce. Vai lá dentro. Quando começarem a surgir as primeiras percepções do vasto mundo interior existente e do qual somos habitantes, passamos então a trabalhar mais nele do que no mundo exterior, porque aprendemos que todas as manifestações exteriores se originam de lá. Olhe o seu entorno e olhe o seu interior. Será que são tão distantes assim ou será que são muito mais semelhantes do que você possa imaginar? Observa seus pensamentos, emoções, sentimentos. Observa a sua vida interior, observa o que vem lá de dentro e observa como acontecem as coisas ao seu entorno. Há uma relação muito próxima e muito íntima. Passamos, então, a ser mais criativos e menos reativos. Quando nós começamos a contemplar nossa vida interior, nós passamos a ser mais criativos. Porque, geralmente, lá fora nós somos mais reativos. Nossos pensamentos agora são originais, ou pelo menos podem ser originais, em maior percentual que antes. Começamos a pensar mais que simplesmente sermos replicadores de pensamentos coletivos. Começamos a nos posicionar com atitudes firmes e corajosas, nossas próprias. Começamos então a consolidar a nossa individuação, manifestando nossas ideias e ideais, nossa vontade e nosso poder interior.
criamos e manifestamos realidades mais felizes. A consciência corporal funciona independente da consciência espiritual, apesar de ela poder ser comandada pela consciência espiritual em algumas coisas, somente, parcialmente. Na maioria das coisas, ela é independente. Vamos fazer uma brincadeira. Pede para alguém dar uma paulada na sua cabeça. O que acontece? Você perde a consciência. Ou melhor, a consciência espiritual sai de cena, mas a consciência corporal continua trabalhando e o seu corpo continua funcionando, fazendo todo esforço para se recuperar, se recompor e fornecer as condições para que a consciência espiritual retorne. Então, essa consciência espiritual que atua através do sistema nervoso, que identifica os pontos críticos, as dores, por exemplo, e toma as providências para cuidar disso e curar isso, ela pode ser afastada com uma paulada na sua cabeça ou com anestesia. Então, o corpo não sente mais dor. Mas a consciência corporal está ali trabalhando, mantendo o corpo funcionando, esperando que a consciência espiritual retorne. Vamos considerar aqui o campo da mente desperta, que é a medida do nosso potencial de inteligência realizado, ou talvez o campo das possibilidades de manifestação da inteligência. Então, é outra realidade da consciência. É outro foco, é outro olhar, é outro tipo de consciência. E a consciência representada pelo campo, pela fresta, pela cabecinha do alfinete, que representa o quanto nós já somos capacitados a responder a estímulos, por exemplo. Então, podemos considerar que consciência é a capacidade de respostas a estímulos por parte de um sistema, que podemos entender ser um sistema nervoso, por exemplo, né, por mais simples e primitivo e rudimentar que ele seja. Então, quando nós cutucamos um mineral, ele responde. Sim. Quando cutucamos um vegetal, ele responde. Quando cutucamos um ser unicelular, uma ameba, um vírus, uma bactéria, eles respondem. Quando cutucamos um animal mais evoluído, ele responde. Quando cutucamos um ser humano, ele responde. Quando cutucamos um ser angelical, um Cristo ou Deus, também se obtém respostas. Qual é a diferença entre todos esses citados? A quantidade e a qualidade de consciência. Quantidade representa o campo expandido da consciência, a cabecinha do alfinete, e a qualidade está relacionada ao desenvolvimento de inteligência. Então, é outra abordagem da inteligência, é outro foco da inteligência. Também tem uma parte interessante, onde ele fala do retorno desse self à vida material, onde ele começa a se cobrir com os vários cobertores de novo, né? O cobertor do ego, os cobertores da ignorância, mais o cobertor da ignorância, aí vem o cobertor da matéria, e volta e esquece tudo de novo, esquece de si mesmo. Esquece de si mesmo. Então, veja bem, quem é esse si mesmo? É esse self a que o Itzhak Bentov se refere. É a nossa essência, é a nossa mônada, é o que nós somos. Lembre que eu falei já que daquelas clássicas perguntas que geralmente fazemos quando começamos a nos questionar sobre iniciarmos no autoconhecimento, quem sou, o que estou fazendo aqui e para onde vou? E eu disse, esta primeira pergunta, quem sou, ela é parcial. Ela é só a camada superficial, ela é só o início. A verdadeira pergunta é, o que sou? E esta é a pergunta que nos remete a camadas mais profundas do nosso mundo interior, da nossa vida interior. Em busca do si mesmo, em busca do ser, em busca do self,
coberto por várias camadas de cobertores de ego, de ignorância, de materialidade e outras coisas mais, incluindo vaidades, soberbas, orgulhos e outras coisas mais. E esse pequeno self, gigantesco self, encolhido lá dentro de nós, está esquecido. O arcano 9, portanto, sugere que nós encontramos esse self e que agora ele torna-se a nossa luz, que ilumina não só o nosso caminho, mas os caminhos de muitos. Por isso eu disse que esse arcano 9 é um arcano que nos remete a responsabilidades. Responsabilidades sobre os que estão no nosso entorno e principalmente sobre aqueles que vêm atrás de nós na subida da escalada evolutiva. Gratidão imensa, beijo no coração de vocês, boas reflexões durante a semana, e na próxima terça-feira o nosso encontro com a grande roda da vida.